Agora no Som do Vinil, você assiste a primeira parte do programa sobre o disco Academia de Danças, um clássico da música brasileira. E com vocês, o genial Egberto Gismonti. Sempre a vida foi de uma benevolência extraordinária, sabe assim, me deu amigos, pessoas que sempre sustentaram, empurraram, indicaram, sempre, sempre. Eu sou de uma família de músicos, então todo mundo lia música e escrevia música. Era comum na sua casa? Todo mundo Comum, porque eu aprendi música e escola e pedagogia normal, comecei com 5, 6 anos tudo ao mesmo tempo. E por mania do meu pai, a gente estudava francês também. Meu pai me enfiava um monte de música brasileira e conhecia áreas de ópera que a minha mãe cantava. Villa-Lobos, não sei o quê, papapá. Eu vim conhecer depois. Eu conhecia, assim, Ernesto Nazaré. O que você conhecia? Ernesto Nazaré, Pixinguinha, não sei o que, essas coisas todas eu conhecia. Já conhecia a música o suficiente para ter, por exemplo, feito a cópia, a partir do disco, dos discos do Baden, para começar a estudar violão, porque não tinha professor em Friburgo, eu achei que era só transpor o que eu sabia de piano para violão. E foi o que eu fiz e acabou dando um violão que eu toco que não tem cara de violão e que influenciou no piano também, que virou outra coisa. Não, aquilo que eu te falei de que todo mundo lê música e todo mundo sabe tocar um instrumento era uma coisa tão normal e natural. A minha mãe é de uma família de 11. Eu cheguei a conhecer 9, porque os outros morreram. As 6 mulheres cantavam no coro e os outros 4 eram afinadíssimos e tocavam instrumento. Não tem como você imaginar que existe outro tipo de gente no mundo. Só tem gente que toca, que canta ou que gosta de música. O resto não nasceu ainda. Meu pai era coletor federal e vendia piano. Quando ele ia na casa dos clientes, ele me levava. Com 8, 9 anos, eu tinha um ouvido muito bom. E cidade interior, Friburgo, não é bem interior, mas era uma cidade pequena. E todas as famílias compravam um piano por causa do filho ou da filha. E todos eram pequenos. Meu pai chegava, mostrava, dizia, não, o piano é muito bom. Aí dizia para o dono ou para a dona da casa. Me chamava porque eu ia junto. Ele dizia assim, Betinho que ele chamava, vai ali no corredor ali da casa. Aí dizia para ela assim, só toca aqui algumas notas. Depois dizia para mim assim, vem cá, Betinho, mostra que notas que ela tocou. Aí eu repetia as notas. Que maravilha, eu disse assim, tem que ter um bom piano. Meu pai nunca deu presente nenhum pra gente, os filhos. Meu pai dizia assim, você quer ganhar uma patinete? Quanto custa a patinete? Custa tantos reais novos, cruzeiro velho, um dinheiro desse. Aí ele dizia assim pra minha mãe, Ruth, quanto é que tá custando a faxina aqui para fazer aqui em casa? Tantos. E para lavar o carro, tanto. E para não sei o que, tanto. Ele dizia assim, então, 2 faxinas, 2 lavadas no carro e não sei o que, paga o patinete. Está aqui o dinheiro, pode fazer. A gente aprendeu a vida assim. A coragem que eu tive por causa da minha família, sobretudo o tio Edgar. O tio Edgar é o melhor exemplo que eu tenho na minha vida como músico profissional. Melhor exemplo que eu tenho. O tio Edgar
viveu na cidade que eu nasci, chamada Carmo, 1.800 habitantes na época, e tinha um princípio que era o seguinte: eu não vou sair do Carmo e vou ser músico profissional e vou ter minha família, meus filhos, meus netos, vou educar todo mundo. Todo mundo achou isso o troço mais louco do mundo, né? E aí ele começou a bater de porta em porta, quando tinha 18, 19, 20 anos, e perguntava: bom dia, qual é o dia do seu aniversário? O cara, tal do tal, caderninho, e assim por diante. Quando a data se cumpria, ele batia na porta, o cara abria, ele tocava uma música qualquer na clarinete, e disse: esse é o meu presente para você. Passados alguns meses, a cidade o contratou como compositor oficial da cidade e ele viveu até o último dia. O meu avô Antônio era compositor. Meu avô Antônio fez cada valsa que você nem imagina, que está registrado em nome de outros aí, né? E eu nunca reagi a esse negócio, porque eu dizia para minha mãe assim: ô mãe, mas essa valsa aí, nós temos que fazer uma kizumba qualquer, porque evidente, a gente tem até as partituras, eu tenho as partituras. Aí minha mãe dizia assim: você deixa de ser bobo, rapaz, e não precisa fazer nada. Eu digo: por que não? Assim, a cidade toda sabe que a valsa é dele. Que é um dado de gente de interior, que é um negócio maravilhoso, né? E eu não pude reagir contra isso, porque isso é uma qualidade, né? Isso é uma qualidade. Para não ficar muito abstrata a coisa, é o seguinte: Drummond de Andrade disse a seguinte frase: nós do interior levamos uma vantagem sobre os da metrópole, porque a gente não conhece o anonimato. Isso é uma maravilha. Então por isso que eu estou dizendo que eu não pude discutir com minha mãe, porque ela tinha razão. Você saiu do Brasil e foi estudar na França, né? Na verdade, eu não fui estudar na França, não. Eu fui porque teve um festival chamado Festival Internacional da Canção, FIC, no Maracanãzinho, que eu participei com uma música chamada Sonho, que premiação não ganhou nenhuma, mas ganhou o reconhecimento e um monte de lado, não sei o quê, né? E um monte de gente começou a gravar, pessoas que na época eu tinha uma relação mais intensa, Reni Mancini, não sei o quê, essas coisas assim. Nesse festival veio uma mulher, atriz francesa, chamada Marie Laforêt, que eu nem sabia que cantava. Eu sabia que ela existia porque era um pouco das atrizes do cinema francês que eu gostava muito. Tinha ela, tinha Brigitte Bardot, eu e todo mundo. E ela estava no Rio e disse assim, eu queria muito que você fizesse uns arranjos para o meu disco. Mal sabendo ela, a idade que eu tinha e o absoluto desconhecimento do métier. A primeira vez que na vida que eu toquei profissionalmente foi no Maracanãzinho. O arranjo que eu fiz tinha lá uma nota para as cordas, porque era orquestra no festival. E eu fazia arranjo porque eu tinha estudado em conservatório, que não era normal. Ninguém estudava naquela época. Então eu fiz o arranjo para a orquestra e a primeira leitura que a orquestra fez dentro do Maracanãzinho, leitura de ensaio. Os músicos de orquestra, as cordas, ao invés de mexer com o arco, para dar a nota, como era muito longa essa nota, porque não acabava nunca, eles começaram a mexer com violino, assim, é uma espinafração violenta. E aí isso deu uma confusão danada. E esqueci o nome dele, compositor genial, morreu há pouco tempo, já vou lembrar o nome dele. Só sei que ele chegou e tomou conta da situação e deu uma bronca danada nos músicos e disse: vocês não estão entendendo que essa nota tem uma relação com os acordes, vocês não estão entendendo nada. E antes disso ele me perguntava assim, quem fez o arranjo? Porque 20 e tal anos, em 70, era muito menos do que hoje. Bom, claro, né? Ele dizia assim, quem escreveu esse arranjo? Eu dizia assim, eu. Ele disse assim, não, menino, você trouxe o arranjo, quem que escreveu? Eu que escrevi. Se você escreveu isso aqui, como? Aí ele mostrava assim. O que é isso aqui? Eu disse, isso aqui é um clarinete. Busco cores e imagens, faltam pássaros e flores, coração na mão, corpo solto e estou entre estrelas, vou. Para alguém que morou numa cidade de interior, que Friburgo era interior na época,
De repente, chega no Rio de Janeiro, 6 meses depois, está no Maracanãzinho, e alguém pergunta quem fez o arranjo. É claro que fui eu que fiz o arranjo e o cara ficou surpreso, esse cara é maluco. Bom, Mas é surpreendente mesmo. Não é surpreendente, né? Surpreendente Até hoje. tudo, a história toda é surpreendente. Bom, só sei o seguinte, que aí a música foi tocada, a Marie Laforêt, não sabendo que eu tinha zero de experiência de tocar, de show, de não sei o quê, diz assim, você não quer fazer uns arranjos pro meu disco? Eu disse, claro. Aí fiz os arranjos foram pelo correio. Passado não sei quanto tempo, ela me escreve e diz assim, você não quer vir gravar os arranjos aqui em Paris? Eu digo, é ótimo. Lá chegando, ela disse, você não quer formar um grupo aqui para tocar, não sei o quê, a gente faz o lançamento? Eu digo, também topo. Passado 1 ano e meio, que eu estava nessa, fico, não fico, ganhei dinheiro como diabo. E tocando variété française. E no meio disso, no primeiro mês entrou uma música minha, depois entraram 2, entraram 3, até que tive tempo para procurar e achei professores e comecei a estudar música e aí acabei me formando em outras coisas de música, estudando com Nadia Boulanger, que tinha sido amiga do Stravinsky, Debussy, não sei o quê. Estudando com Jean Barraquet, que tinha sido amigo de Schoenberg, Anton Weber, me ensinou um troço que eu jamais imaginei existir. Vou te dar um exemplo. Ele morava num lugar escuro, janelas fechadas, cortina pesada, tudo difícil, não falava, quase não olhava no olho nunca, um negócio horroroso. Mas tinha um conceito de música, eu não entendia uma nota, um negócio complicadíssimo e tal. E um belo dia, depois de umas 2, 3 semanas, eu vi que ele tinha uma parede assim, que tinha uma rosa de prata pendurada. Com prego, tinha um prego e uma rosa pendurada na parede. Eu digo, pô, uma rosa pendurada de prata? Eu não estou entendendo isso aí. E meio sem graça, perguntei para ele, seu Barraquet, o seguinte, ô seu João, aquela rosa ali, qual é daquela rosa ali? Ô Charlie, ele mudou de expressão, sorriu com uma cara de louco, absolutamente louco, e disse assim, roubei no túmulo do Beethoven. Ele roubou do túmulo do Beethoven. Eu disse, cacete, esse cara aqui, que é o cara mais sério que eu conheço no mundo, quer dizer que dá para ser assim, maluco, absolutamente louco. Madame Boulanger lá, que eu acabei indo estudar, me ensinou coisas absolutamente geniais, que como essa mulher conviveu com Stravinsky, Debussy, não sei o quê, e foi um marco assim, na história do início do século XX na França. A última frase que ela me disse é definitiva na minha vida. Ela diz assim, agora o senhor deve voltar para sua casa, o seu país, porque senão só vai virar um médio compositor europeu. Eu disse, madame, peraí, não estou entendendo, não sei o quê. Ela disse assim, vá procurar a música do seu país, porque ela está viva, aqui está morta.
Eu voltei com essa informação, com a informação de conservatório, a informação de ter dirigido um show da Marie Laforêt que viajou 30 países, e mais a informação de Nadia Boulanger, de Jean Barraquer, cheguei aqui, evidente, achando que tinha Super-Homem e eu. Claro, só tinha nós dois, né? Vivo tínhamos nós dois. Bom, e aí fui morar em Teresópolis, fui não sei o quê, coisa e tal, e pouco a pouco comecei a me dar conta que aquela informação tinha que servir para outras coisas. Aí comecei a conhecer pessoas, como Geraldinho Carneiro, como não sei quem, gente como o diabo. E fui entendendo que cada uma dessas pessoas tinha não só conhecimento, mas, sobretudo, como eu, ideias que poderiam ou não serem realizadas. O tempo foi passando e uma delas me levou a de querer fazer discos, me levou para a Odeon. Como é que você foi parar no Odeon? Eu tinha um sonho que era fazer um disco que tivesse a participação do Milton, porque eu conheci o Milton do festival, Travessia, etc. Meu desejo de poder convidar o Milton para alguma coisa que eu viesse a fazer só seria viável se eu tivesse uma gravadora. E nada melhor que eu tivesse uma gravadora que ele estivesse. E o Máriozinho Rocha, junto com o Gaia, facilitaram a história. Fiz um disco na Odeon, que tinha uma árvore na capa, tratando de questão de queimadas, com experiências de música dodecafônica, com confusão. E não se desespere com essa escuridão, que na segunda-feira tudo vai mudar. Depois fiz um disco dedicado ao meu avô, pai do Tchê Edgar, que era um compositor genial também, e que tem um manequim na capa, porque o meu avô era alfaiate italiano, por isso é que tem um manequim. E em seguida, a Odeon começou a entrar numa certa crise, mas a renovação do meu contrato não tinha sido feita, mas eles tinham feito um aditivo, que era mais um disco. E eu senti pelas minhas contas, 70 e tal, eu digo, bom, se tem gente pra caramba aqui conhecida, como Edu Lobo, Francis de Raim, que estão mandando embora, eu que não sou nada ainda, vou ser mandado embora já, né? O que você acha, nesse momento do mercado fonográfico brasileiro, alguns artistas serem compreendidos, dispensados, mas tinham vendas significativas, não eram blockbusters, né? Mas tinham, sim. O que você teve uma mudança de mentalidade? Eu acho que tem duas coisas que têm que ser consideradas. Um belo dia eu estou na sala do João Carlos Martins e chega o Agnaldo Timóteo, que evidentemente não bateu, entrou porque ele era dono da Odeon. Entra e fala, e eu fiquei olhando, ele disse, bom, claro, você conhece o Agnaldo, isso aqui é o Gismonti. O Agnaldo vira-se para mim e diz uma coisa genial, que é o primeiro ponto que eu estou abordando aqui para te responder. Ele diz assim, você sabia que você e todos esses outros aí, Ivalim, Milton Nascimento, vocês gravam por causa de mim, não? Porque eu é que sou responsável por vocês, não? Eu não entendi na hora e semanas depois eu entendi que era ele que era o sponsor, o responsável pela existência da Odeon. Mas os artistas não eram avisados, o que gera o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte, por um lado, a companhia Odeon, na época, tinha tão pouco apreço, respeito, reverência ao que ela tinha como tesouro, que eram não só os artistas, mas, sobretudo, a discografia, que eles sequer tinham uma sala com desumidificador, que mantém a sala sequinha para não estragar o disco. Os músicos, por sua vez, que nunca foram preparados, estou falando dos músicos em geral, evidente, nunca foram preparados para aceitar que um puxa o outro que puxa um.
desenvolveram um ponto de vista que vem até esses dias aí, hoje em dia menos com a geração mais nova, mas que ainda existe, que é um conceito, sabe como é, de achar culpados até para o que não tem culpa. Sabe que é um negócio assim, começaram a achar que estavam sendo mandados embora porque a companhia era feita por ignorantes. Não era feita por ignorantes, é que tem um momento na vida que você tem que determinar se você vai vender ou se você vai comprar. Para você comprar e vender ao mesmo tempo, você tem que estar num estágio muito superior. Crises financeiras o Brasil teve uma atrás das outras. Ninguém informava aos artistas que a crise dizia respeito à gravadora também, né? Então eu vejo que tinham dois problemas. Um era a gravadora que tinha nos seus ajudantes de estúdio que viraram diretores da companhia 3 anos depois. Eu não tenho nada contra o sujeito que vai melhorando e melhora, né? Agora, não dá para pensar que o sujeito é ajudante do estúdio. Ajudante de estúdio na época era quem carregava o cafezinho. E 3 anos depois é o diretor da companhia. Quer dizer, não dá muito para entender. E os músicos não tinham nenhuma outra relação senão a de estou sendo roubado, estou me roubando, estou sendo roubado. E ninguém estudava nada, ninguém fazia nada. Só sei que as coisas foram indo e eu, entre a cruz e a caldeirinha, eu disse assim, esse próximo disco da Odeon vai ou racha, porque Neguinho não vai deixar eu gravar mais, porque, pô, eu vou fazer deste disco o meu sonho ideal, que é o seguinte, eu vou aproveitar cada segundo do disco, eu não vou ter nem pausa no disco, vou fazer uma música só e vou misturar alhos com bugalhos, vou botar tudo que me ensinaram junto. No próximo programa, o Som do Vinil retorna com Egberto Gismonti e as histórias sobre o LP Academia de Danças. Até lá! No Som do Vinil, você assiste o segundo programa sobre o LP Academia de Danças, um dos trabalhos mais importantes da carreira de Egberto Gismonti. Se juntar esse improviso que estava se formando naquela época, a orquestração que estava se formando naquela época, o conjunto que estava se formando, que gerou uma ideia que também não era muito classificável, que diabo de música é essa? Ou dava muito errado, ou dava muito certo. Quando a gente ouviu aquilo, uma coisa tão bem feita do ponto de vista artesanal, assim, quanto do ponto de vista da ideia, da inovação, foi realmente um marco naquela época. Instrumentalmente, assim, ele é bárbaro, ele pega bem, pega pesado. Pela primeira vez, o Egberto se aproximou muito do rock. Então as músicas dele são muito ricas, melódica e harmonicamente, ritmicamente também, ele explora muito o lado brasileiro. Ele fez da experiência da música clássica que ele teve, o artesanato para fazer uma música popular de elevado nível técnico, como talvez nenhum outro compositor no Brasil. Quando alguém falou de abandonar a casa. Uma coisa que é importante lembrar aqui, não só como homenagem, mas reconhecimento mesmo, é que se eu faço uma música que está durando, ela é proporcional ao número de amigos que sempre cooperaram para que ela tivesse a cara que tem. Não é? Quer dizer, não é à toa que amigos como Robertinho, Luiz Alves, Nivaldo, Zeca Assunção, etc., são amigos desde sempre e continuam para sempre. Quer dizer, não, né? Eles sabem da importância que tiveram na criação da música. Identifica o que eles fizeram, por favor. O Mário Tavares, se não é ele, a orquestra não teria tido a função que teve nesse disco, porque não só ele é um regente danado de bom, mas era um conhecedor de música brasileira e de orquestração. Tenório Júnior, que se foi naquela história que alguns conhecem, que sumiu e não sei aonde, etc., etc., era um pianista que eu sempre gostava demais e foi a primeira vez na vida que eu toquei num disco, sobretudo meu, com um segundo pianista tocando piano. E às vezes ele toca o piano. Eu deixei de tocar porque ele tocava bem para burro. Tem alguém que sempre me ajudou muito, não sei o quê. O Robertinho, tudo de melhor que alguém pode ter. E como Luiz Bateria, Alves... né? Bateria.
E como Luiz Alves, baixista, e Robertinho formavam uma dupla que ninguém sabia identificar quem era um, quem era outro, irmãos gêmeos, um branco, outro preto, gêmeos iguaizinhos. Eu nunca vi ninguém tocar tão junto feito esses dois. O Cláudio está aqui representando todo o grupo de sopros, onde o Danilo também faz parte, que tinha gente como o Diabo de Sopros lá. O Peter Dalsberg está representando a parte de cordas, que ele era uma espécie de arregimentador e o chefe do grupo de violoncelos. Nosso amigo leautista. Geraldinho Carneiro, pensador, não sei o quê. Tuninho, técnico de som, que inventou que a melhor coisa a fazer para separar o som da orquestra do conjunto era colocar uns batedores que ele não tinha. Alguém disse assim, olha, eu tenho uns negócios aí que talvez possa ajudar, que eram 4 guarda-sol desses de praia. E ele achou que aquilo foi uma ideia genial, que nós todos achamos, e colocou amarrado em estante. Então o estúdio virou o troço mais pop do mundo, cheio de guarda-sol, que não adiantou nada, porra. Claro que isolou, né? Mas a gente achou que foi o troço mais genial e o som do disco é bom pra caramba. Então, Mário Tavares, já falei, todo mundo, isso aqui sou eu e essa aqui é a Dulce. Foi a pessoa que norteou a minha vida desde o início. Ela me ensinou a diminuir o recipiente de burrice que todo homem tem. Lado A, Academia de Danças. Lado B, Corações Futuristas. Por favor, explique. Eu entrei numa que o disco tinha 2 blocos de música. Um era o bloco chamado Dança, Academia, que eu achava que era quase um jingle, esse lado, né? Esse negócio bem dançável, bem não sei o quê. E o lado 2 era um lado que depois virou um disco chamado Corações Futuristas, onde eu estava achando que a vida estava ficando muito complicada. E aí eu disse, Geraldo, esse disco tem 2 lados. Como? Eu disse assim, ó, um é não sei o quê, não sei o quê. O resumo da ópera, que eu não sei se foi ele, se fui eu ou se foi alguém que sugeriu que um lado chamasse Academia de Danças, como o próprio disco, e o outro, por falar da tristeza que a gente estava prevendo, sentindo, não sei o quê, que era futurista, mas como era tudo muito afetivo, era o coração futurista, Corações Futuristas, é isso. Aqui tem arranjos bem complexos e também tem uma forte influência de música erudita europeia aqui, né? O que surgiu primeiro? Você compõe e depois monta um arranjo, vem junto, ou naturalmente vai acontecendo ao mesmo tempo? Explica um pouco. Nesse disco, eu não sabia exatamente o que fazer com esse monte de coisa que me deram. Eu disse, espera um pouco, mas gostar tanto desses sintetizadores, frequências e tudo analógico, o que fazia com que tivesse que conhecer um pouco né, da eletrônica. Eu gosto tanto de orquestra, mas isso não se mistura muito com esse troço. Gosto de... As dúvidas de como é que eu gosto de coisas que não podem, eu admitia, porque eu dizia assim, mas também eu toco 2 instrumentos que não casam, então deve ter alguma explicação que um dia eu vou entender. Eu não sabia o que era. Agora, isso ao mesmo tempo me deu uma liberdade danada, porque bastava que eu tivesse a sensação de que estava bom, que eu aceitava e fazia. Eu entendo e concordo